Há momentos em que o coração clama com tanta força, a alma grita com tanta urgência que o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Você dobra os joelhos, fecha os olhos, levanta as mãos e o céu permanece em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma palavra, nenhuma direção. E é nesse exato instante que o desespero começa a querer fazer morada. Você começa a pensar: será que Deus me abandonou? Será que Ele não se importa? Será que Ele está ouvindo o que estou dizendo? Esse vazio de resposta, esse intervalo entre o clamor e o eco do céu, tem sido o ponto de maior dor para muitos filhos de Deus. Mas é preciso entender, o silêncio de Deus nunca é vazio, nunca é descuido, nunca é indiferença. Ele tem um propósito. E muitas vezes, esse propósito está em nos ensinar o que a palavra não falada pode revelar sobre a nossa fé. A Bíblia está repleta de histórias onde o silêncio do Senhor parecia contradizer suas promessas. Jó perdeu tudo, orou, chorou, se revoltou e por longos capítulos não teve uma única resposta direta de Deus. José do Egito foi traído, vendido, esquecido por anos na prisão, sem nenhuma explicação celestial. Ana chorava ano após ano, incompreendida até pelo sacerdote, sem ouvir uma palavra de encorajamento vinda do alto. E ainda assim, nenhum desses foi ignorado. Nenhum desses estava fora do plano. Nenhum deles estava sozinho. O silêncio de Deus não foi um descaso, foi uma preparação. Porque a resposta de Deus não é apenas uma fala, é uma transformação. Ele não apenas quer te dar uma resposta, Ele quer te tornar alguém que compreende o valor do tempo dele, da voz dele e do mover dele. Muitas vezes, achamos que Deus deveria agir como uma linha direta de emergência. Oramos e Ele deveria responder na hora, da forma como queremos, com clareza e rapidez. Mas Ele é Pai, não é funcionário. Ele é Senhor, não é servo. Ele vê o invisível, conhece os pensamentos antes mesmo de serem formados, sabe o fim desde o começo. Quando Ele se cala, é porque já está agindo onde os teus olhos não conseguem enxergar. O silêncio de Deus não é estático, é dinâmico. É nesse intervalo de aparente ausência que Ele está moldando o coração, quebrando orgulhos, amadurecendo a fé, eliminando idolatrias silenciosas, testando motivações. É no silêncio que Ele nos mostra o quanto dependemos dEle e o quanto ainda confiamos mesmo sem ter o controle. Quando parece que Deus está em silêncio, é porque Ele quer que você ouça algo além da resposta. Talvez Ele esteja ensinando você a descansar. Talvez Ele queira que você aprenda a confiar quando não entende. Talvez Ele esteja te preparando para algo tão grande que a pressa destruiria o propósito. O deserto é onde Deus forma caráter. É onde Ele revela o que realmente habita em nosso coração. É onde Ele cala o mundo inteiro ao redor para que só reste uma voz a ser ouvida. A dele, no tempo certo, do jeito dele, com o peso da eternidade. E quando essa voz finalmente vier, ela vai mudar tudo, porque Deus pode até se calar, mas nunca deixará de estar presente. Mesmo quando você não ouve, Ele ainda te observa. Mesmo quando você não sente, Ele ainda te sustenta. Mesmo quando tudo parece parado, o mundo espiritual está em guerra por tua causa, porque o amor de Deus não depende da tua percepção, depende da cruz. Ele provou o quanto te ama quando ficou em silêncio diante dos homens e foi crucificado. Ele não respondeu à zombaria, não discutiu com os acusadores, não desceu da cruz, porque o silêncio dele estava te salvando. E se no passado Ele se calou para garantir tua salvação, hoje Ele pode se calar para garantir tua formação. Não se desespere. O silêncio não é o fim. É o cenário onde o céu está trabalhando sem aplausos. É difícil acreditar quando se está cercado pelo calor do desespero e pela ausência de respostas que o deserto pode ser uma bênção.
Mas essa é uma das verdades mais poderosas da vida espiritual. Deus usa o deserto não para punir, mas para formar. Enquanto o mundo olha para o deserto como lugar de morte, escassez e abandono, o céu o enxerga como uma sala de aula sagrada, onde corações são quebrados e reconstruídos, onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática, onde a dependência total de Deus não é uma escolha, é uma necessidade vital. É ali, no meio do nada, que o Senhor nos ensina que Ele é tudo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, não porque Deus os odiava, mas porque Ele os amava o suficiente para não permitir que entrassem na terra prometida sem estarem prontos. A terra estava preparada, mas o coração do povo não. Eles tinham sido libertos do Egito, mas o Egito ainda não havia sido arrancado de dentro deles. E é isso que o deserto faz. Ele revela os resquícios de escravidão, os traços de incredulidade, as raízes da murmuração. Ele confronta a alma e pergunta: você ainda me ama mesmo quando eu não dou o que você pediu? Você ainda me adora mesmo sem entender o meu silêncio? O deserto não é o fim do caminho. É a preparação para viver a promessa sem se perder nela. Foi no deserto que Deus ensinou Israel a depender dele diariamente. O maná vinha uma vez por dia, a água brotava da rocha, a nuvem guiava de dia e o fogo de noite. Não havia garantia para o amanhã. Só havia a certeza de que Deus estava com eles naquele instante. E esse é o grande tesouro do deserto. Ele nos desconecta das nossas estruturas de controle e nos conecta com a presença. O deserto silencia a ansiedade do futuro e exige fé no presente. É onde aprendemos que Deus basta, mesmo quando tudo falta. É onde descobrimos que o pão do céu é melhor que as cebolas do Egito. É onde a identidade de filhos é forjada no fogo da obediência sem aplausos. O deserto também foi o cenário de formação de grandes homens de Deus. Moisés passou 40 anos ali antes de voltar para libertar Israel. Elias foi sustentado por corvos no meio da solidão. João Batista viveu no deserto até o dia em que foi chamado a preparar o caminho do Senhor. E até o próprio Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo antes de começar seu ministério. O deserto, portanto, não é um erro no caminho. Ele é parte do caminho. E se Deus permitiu que você chegasse a esse lugar árido, silencioso e desconfortável, é porque há algo ali que você só pode aprender longe do barulho do mundo. O deserto é onde o céu se aproxima com mais profundidade. Não se engane achando que estar no deserto é sinônimo de estar fora da vontade de Deus. Muitas vezes, estar no deserto é justamente estar exatamente onde Deus te quer. Porque ali não há distrações, não há muletas emocionais, não há máscaras, só há você e Ele. E isso basta. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece ter sido arrancado. Portas se fecharam, pessoas se afastaram, recursos secaram e até suas forças espirituais parecem fracas. Mas saiba, não é punição, é lapidação. Deus está te ensinando a andar por fé e não por vista. Ele está te curando da necessidade de entender tudo, para que você aprenda a confiar mesmo sem explicações. O deserto não dura para sempre, mas o que ele constrói dentro de você será eterno. Cada lágrima, cada oração sem resposta, cada silêncio sofrido, tudo está sendo usado para moldar o teu caráter, aprofundar tuas raízes e preparar tua estrutura para o peso da glória que virá. E quando esse tempo passar, e ele vai passar, você não será mais o mesmo. Você será mais firme, mais sensível à voz de Deus, mais maduro espiritualmente, mais quebrantado, mais dependente do céu. O deserto vai passar, mas a presença de Deus que você aprendeu a reconhecer ali vai te acompanhar para o resto da vida. A cena é intensa. Um homem em agonia, ajoelhado no chão, com o rosto pressionado contra a terra,
suando gotas de sangue. Ao redor, o peso de uma decisão que carregaria o pecado do mundo inteiro. E mesmo assim, o céu permanece em silêncio. Este homem é Jesus, o Filho amado, o Verbo feito carne, aquele em quem o Pai havia declarado prazer. E mesmo ele, no momento mais sombrio do seu caminho, experimenta o silêncio de Deus. No Getsêmani, Jesus ora com intensidade, clama com angústia, pede que, se possível, o cálice fosse afastado. Mas não houve resposta, não houve voz, não houve alívio. O que houve foi silêncio. E esse silêncio foi a confirmação de que o plano de salvação estava em andamento. Se até Jesus, perfeito e sem pecado, enfrentou o silêncio do Pai, por que nós acharíamos estranho viver temporadas de ausência aparente? A fidelidade dele não foi medida pela presença de conforto, mas pela permanência na obediência mesmo sem consolo. No silêncio, Jesus não desistiu. Ele se rendeu, disse: Pai, seja feita a tua vontade. Ele não recebeu alívio, recebeu força para suportar. O céu pode ter ficado quieto, mas os anjos estavam em volta. Deus pode não ter falado, mas enviou sustento invisível, porque o silêncio de Deus nunca é sinônimo de abandono, mas de maturidade espiritual. Jesus não precisava de palavras naquele momento. Ele precisava completar a missão. E era exatamente isso que o Pai estava fazendo, permitindo que o Filho fosse fiel até o fim, mesmo sem o som da voz dele. Quando olhamos para a cruz, vemos outro silêncio cortante. Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é o eco do próprio clamor. E ainda assim, ele permaneceu. Mesmo ferido, traído, abandonado pelos homens e aparentemente pelo céu, ele não desceu da cruz. Ele não retaliou. Ele não recuou, porque a ausência da resposta não diminuiu a certeza do propósito. Jesus sabia quem era, mesmo sem ouvir a voz do Pai naquele momento. E essa é uma das lições mais profundas que aprendemos com o silêncio de Deus. Nossa identidade precisa ser firme o bastante para continuar mesmo quando o céu está calado. Se sabemos quem somos nele, suportamos até o silêncio com fé. O Getsêmani e a cruz revelam que o silêncio de Deus pode anteceder os maiores atos de redenção da história. E isso vale para você também. Talvez você esteja num momento de dor extrema, sentindo que está carregando um peso além das suas forças. Talvez você tenha clamado, jejuado, chorado, buscado, e o céu permaneceu quieto. Mas isso não significa ausência. Isso pode significar gestação. Assim como a semente é enterrada em silêncio antes de brotar, assim também as maiores obras de Deus começam onde ninguém está vendo, ouvindo ou entendendo. O silêncio pode ser o intervalo entre o clamor e o milagre, e esse intervalo é onde a fé verdadeira é forjada. Jesus passou pelo silêncio para que você não precise passar sozinho. Ele entende tua dor, tuas noites sem respostas, teus dias de cansaço espiritual. Ele esteve lá e venceu. O Pai calou por um tempo, mas ressuscitou o Filho com glória e autoridade eterna. E com você não será diferente. O silêncio de Deus não é o ponto final da tua história. É apenas a vírgula antes da virada. E quando essa virada chegar, o que Deus vai fazer vai silenciar todos que duvidaram de você, inclusive as vozes de medo dentro do teu próprio coração. Há uma diferença profunda entre quem serve a Deus por necessidade e quem o serve por convicção. Entre quem só se aproxima quando precisa e quem permanece mesmo quando não entende. O silêncio de Deus é o divisor de águas entre essas duas realidades. É no silêncio que ele revela quem realmente está com ele, não por bênçãos, não por recompensas, não por milagres imediatos, mas porque reconhece quem ele é. Deus não forma soldados com palavras suaves e rotinas confortáveis.
Ele forja guerreiros com provações, desilusões e silêncios. Ele tira o supérfluo para que reste apenas o essencial. E o essencial é a fé. A fé que não depende de sinais, que não exige provas, que permanece quando tudo parece contrário. A Bíblia mostra que todos os grandes homens e mulheres de fé foram forjados no silêncio e na dor. Abraão foi chamado a sacrificar o filho da promessa, e Deus não o interrompeu imediatamente. Ele esperou até o último instante. Moisés ficou 40 anos em silêncio no deserto antes de ouvir a voz da sarça ardente. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos fugindo de Saul, sem explicações, sem garantias. Paulo foi cegado no caminho de Damasco e ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem respostas, apenas esperando, porque Deus não tem pressa em formar guerreiros. Ele quebra, lapida, cala e esculpe cada detalhe com a precisão de quem vê o futuro eterno. E o que ele quer de você não é pressa, é profundidade. Quem só obedece quando recebe ordens claras ainda é servo. Mas quem continua marchando, mesmo sem ouvir o comando recente, confiando no último que foi dado, está sendo formado como soldado. Soldado de verdade não questiona o silêncio do general. Ele permanece firme até que venha a próxima instrução. Deus está em silêncio, então permaneça na última palavra que Ele te deu. Não retroceda, não invente caminhos, não substitua a obediência por ansiedade. Há momentos em que Ele não fala, porque Ele já falou. E nesses momentos, quem permanece é quem entende que fé não é sentimento, é decisão. Decisão de continuar, mesmo sem apoio emocional, mesmo sem sinais visíveis, mesmo com lágrimas nos olhos. O cristianismo moderno tem produzido crentes frágeis, que desistem quando o céu não responde rápido, que abandonam a fé diante da primeira dificuldade, que confundem silêncio com ausência, que confundem processo com rejeição. Mas Deus está levantando uma geração de soldados, gente que ora mesmo sem resposta, que serve mesmo sem reconhecimento, que perdoa mesmo sem retorno, que permanece mesmo em meio à dor. E essa geração não será moldada nos palcos, será moldada no secreto, no lugar onde ninguém vê, onde o joelho se dobra em lágrimas, onde o louvor sai sem força, onde o silêncio é a única companhia. É ali que Deus constrói fundações inabaláveis. Não reclame do silêncio de Deus. Agradeça por estar sendo treinado onde só guerreiros entram. Servos fracos desistem no início da batalha, mas soldados preparados vencem guerras que outros jamais suportariam. E Deus está te formando não para sobreviver, mas para conquistar. O silêncio dele é o campo de treinamento onde teu espírito está sendo fortalecido, tua alma disciplinada, tua visão purificada. Ele não quer apenas te dar vitórias. Ele quer fazer de você uma resposta para esta geração. Isso exige silêncio, deserto, espera e profundidade. Deus está em silêncio? Então se revista. A guerra não acabou, ela está apenas começando e Ele está te preparando para vencê-la. Há um espaço invisível entre o momento em que dobramos os joelhos e o momento em que Deus responde. Um intervalo que não aparece nos testemunhos públicos, mas que habita as madrugadas silenciosas de quem clama com o coração sangrando. Esse tempo é uma sala de espera espiritual, onde muitos desistem, onde outros se desesperam, mas onde os que permanecem saem transformados. Porque nesse intervalo, Deus não está apenas preparando a resposta, Ele está preparando o coração que vai recebê-la. A oração é o ponto de partida, mas a fé é o combustível que nos sustenta até o destino. E a prova mais profunda da fé não está em receber o que pedimos, mas em permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece contrário ao que pedimos. É nesse tempo entre o clamor e a resposta que as vozes contrárias se levantam. A dúvida sussurra: será que você foi ouvido? O medo grita:
E se nunca acontecer? O inimigo provoca. Olha quanto tempo já passou. Desiste. Mas é exatamente nesse tempo que a fé é refinada como o ouro. Porque crer quando tudo colabora é fácil, mas manter a fé em meio à espera, ao silêncio e à pressão do tempo é para quem está decidido a não abrir mão do que Deus falou. Abraão esperou 25 anos pela promessa. Ana esperou anos por um filho. Simeão esperou a vida inteira para ver o Salvador. Todos foram provados no tempo da espera, e todos receberam, porque não deixaram o tempo matar a fé. A fé verdadeira não é imediatista. Ela sabe que Deus não se atrasa, ainda que pareça demorar. Ela entende que a promessa está acima do relógio humano. Deus não trabalha com cronogramas terrenos, Ele trabalha com eternidade. E o tempo dele não é castigo, é estratégia. A tua fé precisa aprender a dançar no ritmo do céu. E isso só acontece quando paramos de medir Deus pelo calendário e passamos a medir nossa fé pela permanência. O silêncio, às vezes, é apenas o tempo necessário para que o cenário se alinhe, o inimigo seja derrotado em oculto e o teu coração seja tratado. Porque Deus não entrega promessas para corações que não estão prontos para honrá-las. É nesse tempo entre a oração e a resposta que você descobre o que realmente acredita. Você descobre se estava buscando a Deus ou apenas a solução. Descobre se confia na vontade dele ou se só queria que ele fizesse a tua. Descobre se ama a presença ou apenas os presentes. Deus usa esse tempo para revelar o nosso próprio coração. Porque Ele já sabe quem somos, mas nós ainda não sabemos. E é na espera que a verdade emerge. É ali que você vê se o seu amor é condicional ou rendido. Se a tua obediência depende de resultados ou se ela permanece mesmo no escuro. O tempo da espera é o espelho onde Deus mostra a realidade da nossa alma. Mas há uma verdade inegociável para quem persevera. Ninguém que espera em Deus é envergonhado. Aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Aquele que permanece com fé colherá o impossível. Porque a fé que suporta o silêncio é a mesma que move os céus. Deus não despreza uma alma que decide crer mesmo sem sinais. E quando Ele responde, e Ele sempre responde, a glória será tão grande que você entenderá por que precisou esperar tanto. A tua fé não será lembrada pela rapidez da promessa, mas pela intensidade da tua permanência. É isso que gera testemunhos eternos. Quando oramos e não ouvimos nada, quando clamamos e o céu parece de bronze, quando levantamos as mãos e não sentimos resposta. Nesses momentos, a alma entra em colapso, o coração se angustia e o inimigo aproveita o silêncio de Deus para semear gritos de dúvida dentro da mente. É nesse tempo de crise espiritual, quando o céu parece fechado, que surgem as perguntas mais profundas. O que eu faço agora? Como agir quando não sei o que Deus quer me dizer? Será que ainda devo orar, jejuar, ficar em silêncio, esperar ou desistir? E é aí que a palavra nos ensina. Quando não sabemos o que fazer, continuamos fazendo o que é certo, mesmo sem respostas. O maior erro nos dias de silêncio é tentar substituir a fé por fórmulas. Gente que, diante da ausência de respostas, começa a buscar atalhos emocionais, profetas mercenários, interpretações humanas, conselhos desconectados do espírito. Mas a única resposta sólida para o silêncio de Deus é permanecer em obediência e devoção. Se Deus não está falando, talvez Ele esteja ouvindo. Se Ele está calado, talvez esteja observando suas reações. E uma das atitudes mais poderosas nesse tempo é a tua adoração silenciosa. Louvar mesmo sem entender. Render-se mesmo sem sentir. A Bíblia diz, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim me alegrarei no Senhor. Isso não é emoção. Isso é decisão. Além do louvor, a outra arma poderosa, o jejum voluntário e sincero.
Jejuar não muda Deus, muda você. Ele não é manipulado por sacrifícios, mas é honrado por corações quebrantados. O jejum silencia a alma barulhenta e amplia a sensibilidade ao espírito. Em tempos de silêncio, jejuar é como afinar os ouvidos para os pequenos sussurros de Deus, aqueles que não são audíveis com o coração distraído. Também é tempo de persistir na leitura da palavra. Mesmo que ela pareça seca, mesmo que não traga revelações imediatas, a palavra é o alimento que te sustenta até o próximo mover. A fé não se alimenta de emoções, se alimenta da Escritura. Quem lê a Bíblia no tempo seco estará cheio quando a chuva voltar. E não menos importante, continue servindo. O silêncio de Deus não te desqualifica para amar, ajudar, estender a mão, cuidar de outros. Muitas vezes é no ato de servir que a resposta chega. Deus falou com Jó, depois que ele orou por seus amigos. Há respostas escondidas na obediência prática, no amor ativo, na humildade de continuar mesmo sem holofotes celestiais. E por fim, se for preciso chorar, chore, mas não pare. Lamentações existem na Bíblia para provar que Deus não condena quem chora no processo, mas honra quem não paralisa no vale. A fé não é medida no monte da transfiguração, mas no vale do silêncio. E todo céu que parece fechado é, na verdade, um céu que está em observação. Deus está vendo cada escolha tua nesse tempo. Ele está testando tua estabilidade, tua raiz, tua sinceridade. Não é que ele esteja longe, ele só está quieto. E a maneira como você reage ao silêncio definirá a forma como você ouvirá a próxima resposta. Quem permanece no secreto, mesmo sem retorno imediato, receberá publicamente aquilo que só os íntimos suportam carregar. Continue, resista, confie. Porque o céu pode parecer fechado, mas a fidelidade de Deus nunca esteve tão presente. Vivemos cercados de ruídos. O mundo grita, as redes sociais gritam, a ansiedade grita, os medos, as comparações, os fracassos do passado, todos gritam. E no meio desse pandemônio de sons internos e externos, esperamos ouvir a doce voz de Deus como se ela tivesse a obrigação de atravessar todo esse barulho com força sobre-humana. Mas Deus não compete com ruído. Ele é soberano demais para disputar atenção. Por isso, quando ele se cala, muitas vezes não é ausência, é estratégia. O silêncio dele é, na verdade, um convite à quietude. Porque, enquanto o mundo exige velocidade, Deus trabalha no compasso do eterno. E ele sabe que para ouvir a voz que transforma, você vai precisar calar tudo o que te distrai. Foi assim com Elias. Após vencer uma grande batalha espiritual contra os profetas de Baal, ele se escondeu numa caverna, exausto, temeroso e confuso. Queria ouvir Deus novamente. Queria direção. E então vieram manifestações poderosas, o vento forte, o terremoto, o fogo. Mas em nenhum desses estava o Senhor. A voz dele veio num sussurro suave, num sopro quase imperceptível. E isso ensina algo crucial. Deus não se revela no espetáculo, ele se revela na intimidade. Para ouvir um sussurro, é preciso se aproximar. É preciso silenciar. É preciso desejar mais a presença do que o espetáculo. O barulho ao redor precisa ser vencido pelo silêncio interno da fé que descansa. Deus usa o silêncio não como castigo, mas como ferramenta para te ensinar a ouvir de verdade. Enquanto há ruído, há confusão. Enquanto há tumulto interior, há cegueira espiritual. Mas quando você começa a calar tudo, suas exigências, suas teorias, seus medos, suas urgências, o Espírito Santo começa a soprar verdades que não vêm em palavras, mas em discernimento. A paz que excede o entendimento é uma forma de Deus falar sem voz. O descanso em meio à guerra é uma forma de Deus te garantir que está no controle.
Às vezes, o céu está em silêncio porque você precisa aprender a discernir os sinais que não são sonoros, mas espirituais. Deus fala com quem silencia primeiro por dentro. Quantas vezes, em meio à correria da vida, você parou tudo apenas para estar com Deus sem pedir nada? Quantas vezes desligou o telefone, a agenda, os ruídos e apenas ficou em silêncio diante dele, como quem ama apenas por estar junto? A maioria das pessoas só procura Deus com lista na mão, mas o Pai procura filhos que o amem pela companhia, não apenas pelos conselhos. E por isso ele silencia, para gerar fome de presença, para fazer com que o desejo pela comunhão vença a ansiedade pelas respostas. O silêncio de Deus é resposta para uma geração que só sabe gritar. Ele ensina o valor da reverência, da escuta, da espera. Ele quebra o ego espiritual de quem quer controlar a voz do céu. É nesse silêncio, às vezes desconfortável, que Deus cura, que Ele reorganiza teu interior, que Ele alinha tua visão. Você achava que precisava de uma palavra nova, mas na verdade, precisava que as outras vozes se calassem. O céu em silêncio não é um céu desinteressado, é um céu cheio de zelo, esperando que teu coração se renda, se acalme e finalmente esteja pronto para ouvir a voz que realmente importa. Deus ainda está falando. Só que talvez Ele esteja esperando que você finalmente pare de ouvir tudo para escutá-lo em profundidade. O silêncio de Deus nunca foi sinal de rejeição, mas sim de construção. Ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que enfrentaram períodos de silêncio profundo da parte do Senhor. Tempos de espera dolorosa, temporadas em que o céu parecia calado. E ainda assim, no final, a glória de Deus se manifestou de forma poderosa. A Bíblia não nos esconde os momentos de dúvida, de espera, de dor. Pelo contrário, ela os destaca, porque é nesses momentos que a fé brilha com mais intensidade. É nesses desertos silenciosos que Deus forja testemunhos que atravessam séculos. Olhe para Jó, um homem íntegro, fiel, generoso, que de repente perde tudo. Filhos, bens, saúde. Ele clama, ele chora, ele questiona, mas o céu se mantém em silêncio por longos capítulos. E não é qualquer silêncio, é o silêncio mais angustiante da Escritura. Um silêncio em meio ao sofrimento injusto. Ainda assim, Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. E quando Deus fala, ele não apenas restaura tudo o que Jó havia perdido, mas dobra sua herança, amplia sua revelação e imprime seu nome na história como símbolo de perseverança e fé. Pense em José do Egito. Tinha sonhos proféticos. Era amado pelo pai, mas foi traído, vendido, esquecido numa prisão. Anos de silêncio. Anos em que pareceu que os sonhos morreram. Deus não lhe enviou anjos, nem vozes, nem sinais imediatos. Mas José manteve sua integridade. E quando o silêncio foi rompido, Deus o elevou ao posto mais alto do Egito, depois do faraó. O homem que parecia esquecido por Deus se tornou instrumento de salvação para nações inteiras. O silêncio de Deus estava escondendo um plano muito maior do que José poderia imaginar. E que dizer de Ana, uma mulher humilhada, estéril, ridicularizada por Penina? Ela orou por anos. Chorou em silêncio. Foi até confundida com uma bêbada por causa da intensidade do seu clamor. E Deus ficou em silêncio, até que, em um dia comum, decidiu abrir sua madre. E do ventre de Ana nasceu Samuel, o maior profeta de sua geração, o homem que ungiria reis. O silêncio de Deus não foi crueldade, foi preparação para que Ana não apenas gerasse um filho, mas gerasse propósito eterno. O rei Davi também conheceu o silêncio. Após ser ungido rei, passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, escondendo-se, enfrentando calúnias. Nenhum sinal divino imediato.
Mas do silêncio, Deus forjou um coração segundo o coração dele. E quando o tempo chegou, Davi assumiu o trono com humildade, sabedoria e profundidade. O silêncio moldou o rei. A espera fortaleceu o caráter. A ausência aparente de Deus abriu espaço para a maior aliança messiânica já feita com um homem. Por fim, olhe para Paulo. Após sua conversão, ele não foi imediatamente lançado ao ministério. Passou anos sendo moldado. Foi silenciado no deserto da Arábia. Foi rejeitado pelos próprios apóstolos. Sofreu prisões, açoites, naufrágios. Em determinado momento, orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho que o afligia, e Deus não tirou. Apenas respondeu: "A minha graça te basta." Essa resposta soou como um silêncio para o desejo humano de alívio, mas foi um trovão de revelação espiritual. Deus não o curou, o fortaleceu, porque o silêncio de Deus muitas vezes não remove o problema, mas amplia a graça. Esses exemplos não estão na Bíblia para enfeitar a narrativa. Estão para te lembrar que o silêncio de Deus não é sinal de que Ele te abandonou, mas de que Ele está escrevendo algo eterno. Quando Ele se cala, é porque está preparando algo que você ainda não entenderia mesmo se Ele explicasse. Ele não está demorando, Ele está detalhando. E quando finalmente falar, quando o tempo dele se cumprir, você olhará para trás e entenderá que cada dia de silêncio foi, na verdade, um tijolo na construção de uma glória que jamais poderá ser apagada. Há algo mais perigoso do que o silêncio de Deus: a pressa humana em tentar preencher esse silêncio com decisões precipitadas. Quando não ouvimos o céu, a carne começa a sugerir atalhos. A ansiedade se disfarça de direção e o desespero tenta tomar o lugar da fé. Mas a Bíblia é clara. Muitas das maiores tragédias espirituais começaram não com uma tentação explícita, mas com uma atitude impaciente diante do silêncio de Deus. Porque o problema não é quando Deus não fala. O problema é quando decidimos agir sem que Ele tenha falado. Foi assim com Saulino. Diante de uma guerra iminente, pressionado pelo tempo e pelo medo do povo, ele esperou 7 dias por Samuel, o profeta que ofereceria o sacrifício conforme a ordem do Senhor. Mas no 7º dia, antes que Samuel chegasse, Saul se antecipou. Ofereceu ele mesmo o sacrifício, algo que não lhe cabia. E foi exatamente nesse momento que Samuel apareceu, dizendo: "Agiste como um tolo. Agora o Senhor rejeitou teu reinado." Uma decisão de minutos destruiu o legado de uma vida. Saul perdeu o trono não por idolatria, nem por covardia, mas por não saber esperar em silêncio. A pressa, muitas vezes, é a arma favorita do inimigo. Ele sabe que não pode impedir o que Deus prometeu, então tenta nos convencer a correr antes da hora. Tenta nos levar a abrir portas que Deus ainda não destrancou, a fazer alianças que Deus não autorizou, a iniciar projetos que Deus não sustentou, a entrar em relacionamentos que Deus não abençoou. E tudo isso nasce da mesma raiz: a dificuldade de confiar quando o céu não está falando. Mas maturidade espiritual se mede pela capacidade de ficar parado, se necessário, até que Deus fale, mesmo que tudo à volta grite por movimento. Lembre-se, Abraão quase destruiu a promessa por agir antes do tempo. Quando Sara sugeriu que ele tivesse um filho com Agar, ele cedeu à pressa, e disso nasceu Ismael, um filho fora da promessa. Décadas depois, as consequências desse ato ainda ecoavam na descendência de Israel. Tudo porque, no silêncio da espera, ele agiu segundo a carne e não pela fé. Mas quando finalmente esperou, nasceu Isaque, o filho da promessa, no tempo certo, do jeito de Deus. A diferença entre Ismael e Isaque é a diferença entre agir com ansiedade e agir com fé. Deus não é pressionado por relógios, Ele não se move por agendas humanas. E quando Ele silencia, é exatamente para ver se você vai continuar confiando ou se vai correr na frente.
É nesse ponto que muitos erram. Tentam forçar portas, manipular respostas, fingir revelações. Criam soluções emocionais disfarçadas de direção espiritual. Mas toda porta aberta pela ansiedade cobra um preço que a fé jamais exigiria. E muitas vezes, Deus precisa consertar o que foi quebrado pela pressa antes de continuar o plano que havia traçado com perfeição. Se hoje você está num tempo de espera, num tempo de silêncio e tudo dentro de você clama por uma decisão urgente, respire, ore, espere, resista à tentação de agir apenas para acalmar a alma. Nem sempre o silêncio é um chamado à ação. Às vezes é um convite à rendição. Fique parado, firme, alinhado. Quando for a hora, Deus falará. Quando for o momento, Ele moverá. E quando for o tempo, as portas certas não precisarão ser forçadas. Elas se abrirão diante de ti. O silêncio de Deus pode ser o freio que está te livrando de um abismo. Confie, porque agir fora do tempo de Deus é a forma mais rápida de sair do centro da vontade dele. Há uma verdade espiritual que precisa ser repetida até ser cravada no coração. O silêncio de Deus nunca é sinônimo de desgoverno. Só porque ele não está falando, não significa que ele não esteja agindo. Só porque você não consegue ver, não significa que ele perdeu o controle. Deus não depende de palavras para reinar. Ele não precisa se explicar para continuar sustentando todas as coisas. Mesmo quando o céu está calado, o trono continua ocupado. O cetro ainda está firme e nada sai do controle das mãos do Todo-Poderoso. O ser humano tem dificuldade em confiar quando não há evidência. Queremos sinais, queremos confirmações, queremos explicações. Mas o reino de Deus opera em outra lógica. Fé. E fé, por definição, é a certeza do que não se vê, do que não se ouve, do que não se sente. É crer que mesmo em silêncio, Deus está organizando os bastidores, alinhando o invisível, movendo peças que os olhos humanos jamais alcançariam. A ausência de resposta não é ausência de atividade divina. É justamente nesse tempo que Ele está trabalhando em detalhes que ainda não podem ser revelados. Lembre-se de Jesus diante de Pilatos. Os homens gritavam, as autoridades pressionavam, os soldados zombavam, e o Verbo eterno ficou em silêncio. Pilatos, surpreso, pergunta: "Você não vai se defender? Não sabe que tenho autoridade para te soltar ou te crucificar?" E então, Jesus rompe o silêncio apenas para afirmar: "Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada." Essa frase carrega uma chave espiritual. Mesmo sob julgamento humano, Jesus sabia que o Pai ainda estava no comando. O silêncio não o desconectou da soberania. Ele sabia que tudo ainda cooperava com o plano eterno. É assim com você. Os diagnósticos podem vir, as portas podem se fechar, os recursos podem secar, as pessoas podem te abandonar, mas Deus continua soberano. Ele não perde o controle. Ele não é pego de surpresa. Ele não improvisa. O silêncio de Deus não é caos. É a ordem dele se movendo sem barulho. Muitas vezes, ele se cala porque já declarou o que precisava ser dito. Outras vezes, ele se cala porque o tempo ainda não amadureceu o fruto que você está esperando. Mas, em todo o tempo, ele governa. Olhe para a natureza. As sementes germinam em silêncio, os ossos crescem em silêncio, os órgãos se formam no ventre em absoluto silêncio. E ainda assim, tudo isso está sob uma ordem perfeita, regido por leis invisíveis que Deus estabeleceu desde o princípio. Se o mundo natural obedece ao controle dele sem necessidade de ruído, por que você acha que o mundo espiritual estaria desgovernado só porque não há som? Deus continua segurando os ventos, sustentando o firmamento, ordenando os ciclos, zelando pela tua existência. O controle de Deus vai além da tua sensibilidade. Mesmo quando você não sente,
Ele ainda está presente. Mesmo quando você não percebe, Ele ainda está trabalhando. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele ainda sabe exatamente para onde está te levando. O silêncio não muda a essência dele. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é soberano e Ele é Pai. Um pai que pode até se calar por um momento, mas que nunca larga a mão do filho. Confie, porque o trono do céu não ficou vazio. Ele apenas decidiu reinar em silêncio. O silêncio de Deus é um terreno fértil para a fé genuína. Ele é como um solo profundo, onde a semente da confiança é lançada e precisa crescer longe dos olhos, longe da visibilidade, longe dos aplausos. É nesse ambiente secreto, escondido, muitas vezes sufocante, que Deus trabalha nas raízes. E quem decide permanecer, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender, experimenta um tipo de milagre que não vem para os apressados, vem para os infiéis. Porque Deus nunca esquece de quem confia nele durante o silêncio. Ele honra os que decidem acreditar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. O salmista escreveu no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Note que a ordem é clara. Primeiro vem a entrega, depois a confiança e, por fim, o fará. A ação de Deus vem depois da rendição e da confiança. Mas o problema é que muitos querem ver Deus fazer primeiro para depois entregar. Querem que Ele fale primeiro para então confiar. Mas com Deus é o contrário. A fé precede o milagre. O silêncio é o teste. A confiança é a chave. E o milagre é a colheita que vem na hora exata, nem antes nem depois, no tempo perfeito. Olhe para Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Foram anos e anos de silêncio, sem novas instruções, sem confirmações do céu, sem encorajamento dos homens. Ele simplesmente continuou obedecendo, martelando, construindo, e um dia, esperando, a chuva veio. E quando veio, revelou que o silêncio de Deus não era abandono, mas garantia. A mesma voz que havia dado o comando continuava sustentando a promessa, mesmo em silêncio. Noé colheu salvação porque confiou onde ninguém mais ousou crer. E você? O que tem feito enquanto espera? Tem reclamado, tem parado, tem tentado resolver com as próprias mãos? Ou tem decidido confiar mesmo sem sentir nada? Porque é essa escolha de continuar andando mesmo sem visibilidade que separa os fracos dos firmes, os impulsivos dos constantes, os ansiosos dos que realmente confiam. Quem confia no silêncio recebe o tipo de milagre que não é apenas resposta de oração, é uma transformação total de vida. Porque o silêncio de Deus te molda antes de te abençoar. Às vezes, o milagre não vem rápido, porque Deus não quer apenas mudar tua situação. Ele quer mudar você. Quer te ensinar a não depender de sensações. Quer te ensinar que a palavra dele é suficiente. Que a última promessa que ele te fez ainda é válida, mesmo que o tempo tenha passado. E que, quando ele quiser agir, nada nem ninguém poderá impedir. Ele está observando tua fidelidade nesse tempo de silêncio. Ele vê teu esforço em continuar orando, teu coração quebrado que insiste em confiar, tua fidelidade nos bastidores, tua perseverança sem plateia. E ele promete: o que é feito em secreto será recompensado em público. O tempo certo não é o tempo mais confortável, é o tempo mais eficaz. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com perfeição. Quando você colher, vai entender por que não podia ter sido antes. Vai ver que, se tivesse acontecido no teu tempo, teria perdido a força. Teria sido incompleto. Teria escapado das tuas mãos. Mas no tempo de Deus, o milagre vem com selo de eternidade. Confie, espere, persevere. O céu está em silêncio agora, porque está preparando algo que vai fazer barulho de glória depois. O silêncio de Deus não apenas revela quem Ele é, revela quem nós somos.
No deserto espiritual, onde as vozes cessam e as promessas parecem distantes, os ruídos interiores que normalmente abafamos começam a ecoar. A ansiedade, o orgulho, a insegurança, a dúvida, a necessidade de controle, tudo emerge com força. E é aí que descobrimos que, mais do que uma resposta, muitas vezes o que mais precisamos é de cura interior. Deus silencia para que as vozes dentro de nós, que nos sabotam, que nos afastam da paz, que nos impedem de confiar, venham à tona e sejam confrontadas pela verdade dele. O deserto é um espelho, e o reflexo que ele mostra é brutalmente honesto. No silêncio, percebemos como é difícil orar sem retorno, como é doloroso adorar sem sentir, como é desconfortável continuar sem direção clara. Mas é justamente nesses momentos que descobrimos o quanto nossa fé ainda estava baseada em sensações, não em convicção. Descobrimos o quanto exigimos respostas rápidas para que nos sintamos seguros, o quanto nossa espiritualidade muitas vezes está contaminada por vaidades, barganhas emocionais e dependência de estímulos externos. O deserto mostra a carência de alma que fingimos não ter, mostra que não sabemos esperar, que não sabemos confiar, que não sabemos nos render. Foi assim com o povo de Israel. Ao serem libertos do Egito, logo entraram no deserto e bastaram alguns dias de silêncio, sede e escassez para que começassem a murmurar, a idealizar o passado, a questionar a liderança de Moisés e a desejar voltar à escravidão. A prova do deserto não foi apenas física, foi emocional, espiritual e identitária. O deserto revelou que, embora tivessem saído do Egito, o Egito ainda não havia saído de dentro deles. E com a gente acontece o mesmo. Deus nos leva para um lugar de silêncio, não para nos castigar, mas para nos esvaziar de tudo que não combina com o propósito que Ele tem, para arrancar as raízes tóxicas, para destruir as fortalezas da alma, para nos tornar dependentes apenas dEle. No silêncio, aprendemos a diferença entre expectativa e esperança. Expectativa é baseada em como achamos que Deus deveria agir. Esperança é baseada em quem Deus é, mesmo quando Ele não age como esperamos. O silêncio mata as expectativas e fortalece a esperança. Ele nos ensina a permanecer, a escutar o sussurro, a reconhecer a presença mesmo sem manifestações. Ele nos amadurece, e amadurecer dói, porque exige renúncia, exige entrega, exige esvaziamento, mas é esse processo que torna você inabalável. Depois que você aprende a confiar no meio do silêncio, nada mais te derruba, porque sua fé não depende mais do que Deus faz, depende de quem Ele é. É nesse lugar que você descobre tua verdadeira identidade. Descobre que é filho, não cliente do céu, que é amado, mesmo quando não há presentes, que é escolhido, mesmo quando não há confirmação. O silêncio de Deus ativa a intimidade bruta e sincera. Tira a performance, tira o ritual, tira a formalidade. Fica só você e Ele, nu, vulnerável, real. E é nessa nudez da alma que Deus opera as curas mais profundas. Ele limpa o que estava escondido, Ele reposiciona a visão, Ele redefine a identidade, Ele ensina a andar por fé e não por controle. E quando o silêncio termina, você sai do deserto, transformado, firme, maduro e pronto para carregar a glória. O silêncio de Deus, por mais doloroso que seja, não é eterno. Ele tem começo, meio e fim. Ele tem um propósito. E quando o céu finalmente rompe esse silêncio, a voz que se ouve carrega o peso da eternidade. Ela não vem apenas como resposta, vem como direção, cura, revelação e transformação. A voz de Deus é sempre maior do que o silêncio que a antecedeu. Quando Ele fala, até as feridas mais profundas se fecham. Quando Ele se revela, tudo aquilo que parecia desmoronado se realinha em segundos. É como se o tempo de espera ganhasse sentido.
como se cada lágrima derramada no escuro agora se transformasse em combustível para o milagre. Ele fala, e quando fala, nada permanece como antes. A Bíblia mostra isso com força e beleza. Com Elias, o silêncio foi denso, a crise foi profunda, a caverna parecia um túmulo da fé. Mas então, Deus falou, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. E esse sussurro carregava toda a direção que Elias precisava para sair da caverna, ungir novos reis, levantar seu sucessor e seguir no propósito. A voz não veio para impressionar, veio para redirecionar, e é assim com Deus. Quando Ele quebra o silêncio, não é para massagear o ego, é para restaurar o chamado. A fala de Deus reorganiza a vida, redefine caminhos e renova a força de quem já achava que era o fim. Com Jó, após tantos capítulos de silêncio, perguntas e dores, Deus finalmente rompe o silêncio com uma resposta poderosa e inesperada. Ele não explicou o sofrimento, não detalhou os motivos, não pediu desculpas, apenas se revelou. Mostrou sua grandeza, seu domínio sobre o universo, sua soberania absoluta. E ao ver isso, Jó entendeu. Não precisava mais de explicações, porque ele teve um encontro com a voz. A revelação substituiu a queixa. A presença substituiu o lamento. E Jó agora era outro homem. Deus não apenas respondeu. Deus se apresentou. Com Maria Madalena. No jardim do túmulo, o silêncio da morte parecia ter vencido. Ela chorava, perdida, acreditando que tudo havia terminado. Até que Jesus, ressuscitado, rompe o silêncio com apenas uma palavra. Maria. Um nome, um chamado, um som. E naquele instante, todo o luto foi esmagado pela vida. A voz dele venceu o silêncio do sepulcro. Essa é a marca da voz divina. Ela tem poder para ressuscitar aquilo que a dor tentou enterrar. Quando Deus fala, até o que parecia morto revive. E com você será assim. Pode parecer que o silêncio está durando demais. Pode parecer que Deus te esqueceu, que tua fé está sendo triturada, mas a voz de Deus vem. E quando vier, virá com resposta, com peso de glória, com renovo e com propósito. Não será uma voz qualquer. Será a voz que vai te tirar da caverna, te devolver o ânimo, curar teus traumas, limpar tua visão e te colocar de pé como nunca antes. Deus não desperdiça silêncios. Cada segundo em que ele se calou foi parte do processo para que a voz dele te alcançasse no ponto exato da tua transformação. Quando ele falar, vai te fazer esquecer os dias de lamento. Vai te lembrar quem você é. Vai revelar quem ele sempre foi. E você entenderá que o silêncio foi, na verdade, um intervalo de graça, onde Deus te preservou, te formou e te preparou para algo que vai além do que você imaginava. Ele ainda vai falar com você. E quando falar, a tua alma vai tremer, mas não de medo, vai tremer de adoração. O silêncio de Deus nunca é o final da história. É o início de uma colheita que está sendo preparada em segredo. Quando o céu se cala, é porque as raízes estão crescendo em profundidade. E quando ele decide romper esse silêncio, a colheita nunca é pequena. Deus nunca desperdiça uma espera. Ele nunca ignora um tempo de dor. E sempre que permite um período de silêncio, é porque há multiplicação no horizonte. O que parecia morte, abandono ou perda, na verdade, era o solo onde ele estava plantando algo invisível, mas eterno. A Bíblia está cheia de provas disso. Depois do silêncio de Deus com o Joshua, veio a restituição em dobro. Tudo o que havia sido perdido foi restaurado com abundância. Depois do silêncio no ventre de Ana, nasceu não apenas um filho, mas um profeta que mudaria o destino de uma nação. Depois do silêncio no deserto de João Batista, veio a proclamação do reino. E depois do silêncio do túmulo de Jesus, veio a ressurreição e o nascimento da igreja. O padrão de Deus é claro. Onde há silêncio, haverá explosão de vida.
Onde há espera, haverá expansão. Onde há lágrimas escondidas, haverá testemunhos públicos. Mas essa multiplicação não é apenas material. Ela é interna, espiritual, relacional, ministerial. O silêncio de Deus constrói dentro de você uma estrutura capaz de sustentar aquilo que está por vir. Porque se Ele derramasse tudo o que preparou, antes de te formar, o peso da bênção esmagaria um coração despreparado. Por isso, Ele silencia. Não por maldade, mas por zelo. Ele esculpe você em silêncio, para que a glória que virá não te afaste dele, mas te aproxime ainda mais. O silêncio é o lugar onde Deus amplia teu espaço interior, para depois encher com a sua promessa. O mundo espiritual respeita o princípio da semeadura e da colheita. E cada oração feita no silêncio, cada lágrima derramada no secreto, cada vez que você continuou sem entender, cada sim que você deu mesmo sem direção, tudo isso são sementes. E Deus nunca deixa uma semente morrer sem gerar fruto. A multiplicação não é um bônus, é a resposta natural de quem permaneceu fiel no tempo da escassez. Deus honra quem o honra no silêncio, e quando ele se move, ele não entrega o básico. Ele derrama além, faz transbordar, abre janelas do céu, você que permaneceu mesmo sem ver, que adorou mesmo sem sentir, que não parou mesmo sem sinais, você que venceu dias escuros com fé cega, você que resistiu à tentação de desistir. Você está sendo preparado para um tempo de colheita. E quando ela vier, será visível, será impactante, será sobrenatural. Não porque você mereça, mas porque Deus honra processos. Ele responde fidelidade com fartura. Ele recompensa constância com graça. Ele exalta quem suportou o oculto, sem aplausos, sem palco, sem plateia. O que Deus vai fazer na tua vida depois desse silêncio será tão grande que até quem te viu chorar em segredo vai glorificar junto com você. Não há testemunho poderoso sem silêncio, não há glória duradoura sem deserto, não há fé inabalável sem o peso de uma espera longa, angustiante, injusta aos olhos humanos. O silêncio de Deus, por mais que pareça abandono, é, na verdade, o pano de fundo que ele usa para escrever suas histórias mais extraordinárias. É no tempo em que o céu não fala que ele está redigindo os capítulos que ninguém vê, os detalhes que só farão sentido depois, os sinais que só serão reconhecidos quando tudo estiver completo. Deus não escreve suas maiores obras no barulho da pressa. Ele escreve no silêncio da eternidade. Quando você lê as Escrituras, nota que os maiores nomes da fé não foram aqueles que viveram respostas rápidas, mas os que permaneceram de pé, enquanto nada fazia sentido. Moisés, exilado por 40 anos no anonimato. Davi, rejeitado, fugindo como criminoso mesmo tendo sido ungido rei. Maria, a mãe de Jesus, carregando uma gravidez santa em meio ao escândalo e ao silêncio do céu. O próprio Cristo, por 30 anos, vivendo em anonimato, sem milagre algum registrado, apenas esperando o tempo certo. Todos eles foram formados em silêncio. E quando o céu falou, o mundo nunca mais foi o mesmo. Deus está fazendo o mesmo com você. Talvez você não tudo pareça calmo demais, vazio demais, longo demais, mas nesse exato instante, o céu está escrevendo. Está desenhando caminhos, está limpando ambientes, está forjando conexões, está te moldando por dentro para que o que virá por fora não te corrompa. O silêncio é o lugar onde os fundamentos são lançados. E quanto mais profundo for o silêncio, mais alta será a construção. Quanto mais longa for a espera, mais eterno será o impacto. Deus está escrevendo algo com tua vida que não é apenas para hoje, é para marcar gerações. O testemunho que nascerá do teu silêncio não será pequeno, não será raso, não será comum. Será algo que carregará marcas, marcas de fidelidade sem retorno, marcas de adoração sem palco,
marcas de orações feitas com a alma sangrando, marcas de permanência quando tudo em você gritava por desistência. E quando você abrir a boca para contar, não será sobre você, será sobre o Deus que te sustentou, o Deus que te forjou, o Deus que não te respondeu quando você queria, porque estava preparando algo melhor do que você imaginava. O testemunho não será tua vitória, será a glória dele estampada em tua vida. A tua história vai virar cura para outros. Vai virar palavra para quem está passando pelo que você passou. Vai virar âncora para quem hoje está à beira do colapso, porque quem vence o silêncio se torna instrumento de voz. Quem permanece fiel na ausência se torna porta-voz da presença. Deus não desperdiça uma lágrima, não esquece um clamor, não ignora uma ferida escondida. Ele transforma tudo isso em testemunho. Testemunho que não só consola, mas liberta, cura, ativa e transforma. E tudo começou com o silêncio. Hoje você pode estar em silêncio, sem palavras, sem respostas. Mas em breve, quem te viu calado vai te ouvir testemunhar. Vai ver que o Deus que parecia distante era, na verdade, o autor de uma história que vai ecoar na eternidade. O silêncio está terminando, e o que vem depois dele é glória.